Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez estamos juntos aqui para mais um áudio sobre o tema do livro Caminho, Verdade e Vida. Meu nome é Fernando Santos e vamos conversar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é o fracasso de Pedro. É o capítulo 89 do livro Caminho, Verdade e Vida, que sempre falo para vocês que é maravilhoso e de muito aprendizado para a nossa caminhada. Psicografado por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que sempre nos traz, né, muito aprendizado e também nos puxa sempre a orelha para que possamos mudar alguma coisa na nossa vida. O aprendizado sempre é muito grande, não é? Quando buscamos estudar e querer entender um pouco mais algumas coisas da nossa caminhada aqui na Terra. O fracasso de Pedro é o tema do capítulo 89. E ele começa com a passagem de Mateus, de 26 58, capítulo 26, versículo 58 de Mateus. E diz assim: E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se entre os criados para ver o fim. Essa passagem, se a gente for seguir, ler Mateus, né, antes e depois do capítulo 26, é a questão, é justamente quando Jesus entra em Jerusalém vai ser chamado de crucificado, né? Vai ser crucificado. É essa passagem que mostra. Então Pedro, ele está ali, né, vendo toda aquela situação, acompanhando o mestre, mas de longe. Mas se a gente perceber no Evangelho, Jesus disse que Pedro ia negar ele 3 vezes. Não é verdade? Isso se fez nesse momento. Em alguns momentos, se a gente for buscar o Evangelho e for perceber, que questionaram ele. Você não é amigo dele? Não, você não andava com ele? Ele diz que não. Aí nega uma vez. Aí depois ele sai, vai para outro lugar, outra pessoa pergunta de novo, ele nega de novo. E quando ele nega pela terceira vez, o galo canta. Não é? Que Jesus diz: Pedro, tu has de me negar 3 vezes. E quando tu me negar pela terceira vez, o galo vai cantar. E aconteceu isso, né? Então, Pedro, ele naquele momento, ele sentiu aquele medo, né? De poder ali estar junto com o mestre. E se a gente perceber, a gente seguir a história que eu já falei até no áudio passado, os amigos de Jesus, a gente viu que Pedro conviveu muito tempo com Jesus. Né? Jesus morou com Pedro mais de 3 anos, então a convivência com Jesus era grande. Mas, naquele momento, ele teve medo, fracassou, não é? Ele fracassou. Ele teve medo de perder algumas coisas que ele tinha. Então, será que esse perto não estava ainda fortificado o amor de Jesus realmente no seu coração? Não é verdade? E é assim que acontece com todos nós. Né? Muitas vezes a gente, por medo, a gente não enfrenta algumas coisas na nossa vida. A gente se esconde, como diz, ficou de longe, né? No pátio do sumo sacerdote. O que é isso? O pátio é aquele lugar das conveniências que muitas vezes a gente quer ficar, não é? Observando de longe. Então, muitas vezes a gente deixa de seguir o Evangelho, não é? A gente fica de longe, vendo Cristo de longe. Mas vamos seguir o texto.
porque a gente vai buscar coisas, se a gente for analisar, a gente vai entrar em vários temas anteriores, né? Como a última Santa Ceia, a gente vê a questão da humildade de Jesus, quando ele lava os pés do discípulo. E Pedro é contra isso. Pedro é contra, ele não aceita, é o orgulho de Pedro, né? Então tem algumas coisas que a gente às vezes vai passar na nossa vida, mas a gente passa, meus irmãos. A gente vai ler o texto aqui, mas a gente passa coisas na nossa vida para a gente aprender. Então o texto ele começa, eu vou fazer como sempre fiz, eu vou ler o texto todo e depois a gente vai pontuando o texto para que a gente possa fazer do jeito que nós sempre estamos fazendo. Aí o texto diz assim: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse na comunidade do cristianismo. Enquadra-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? São duas perguntas fortes que Emmanuel nos traz aí, né? Útil nesse particular é o exame da sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participa das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e sentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas inspirações e esperança por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamada ao testemunho importante, demora-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Veja aí, meus irmãos, que o texto, Emmanuel nos traz a grande reflexão. É um texto realmente que mexe um pouco para que a gente possa refletir bastante, né? Quando ele diz o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Ou seja, muitas vezes nós erramos, temos atitudes erradas, fazemos coisas erradas, né? Quando ele diz que errar, esse fracasso, esse erro, é de coisas que a gente fez que não deveria fazer. Pedro, nesse momento, ele ficou de longe, ele não teve coragem de enfrentar. E muitas vezes nós, pela nossa invigilância que ele vai falar aqui, nós também erramos muito, né? Temos muitos erros. Essa falta de vigilância faz com que a gente erre.
Mas também, se nós analisarmos, quando ele diz tem suas causas positivas, é porque nós precisamos, quando errar, também aprender com esses erros. Se a gente sabe da história de Pedro, que a gente conhece a história de Pedro, nós vimos que ele se reergueu. Ele começou a ter outra atitude depois desse erro dele. Ele caiu na real, né? Por essa invigilância, por não saber seguir o Jesus naquele momento. Mas o coração dele, ele era amigo de Jesus, era discípulo de Jesus, era filho de Jesus, mas ele ainda precisava de Jesus no coração, né? De verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, para que as nossas quedas. Então a gente tem que pensar muito nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, né? Para que a gente possa ter muito cuidado. Mas que devemos aprender também com esses erros, para que a gente possa melhorar, porque o nosso papel aqui na Terra é esse, não é? Nesse planeta de expiações e provas. É para que nós possamos melhorar. Então, esses erros, esses fracassos que muitas vezes temos na nossa vida, a gente leve isso como uma forma de aprendizado para que a gente possa melhorar, né? Então, no texto ele continua dizendo que isso é um assunto muito comentado nas comunidades do cristianismo, né? Muitas pessoas falam dessa negação de Pedro, sempre é um tema muito recorrente, né? Mas quem é que não erra? Quem é a pessoa que não erra, né? Todos nós estamos sujeitos a errar, né? E Pedro não foi diferente. Ele, pela sua invigilância, ele errou, como nós também podemos errar. Enquadra-se a queda moral do generoso amigo do mestre como um plano de fatalidade? É uma pergunta forte. Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor nos minutos tão difíceis? Não é? São perguntas que não é fatalidade. Ah, porque eu neguei porque tinha que acontecer isso. Não, ele não, porque tinha que acontecer. A tendência de cada um, a gente tem que se ver a questão das tendências. Porque até a gente pode vir com algumas coisas na nossa vida. A doutrina espírita vem nos esclarecer, né? E isso, que eu posso vir com a tendência. Mas eu não é porque eu tinha que acontecer isso na minha vida, não. Algumas tendências, nós viemos com essas tendências e temos que fazer uma vigilância muito grande para que a gente não caia, não erre. Não é verdade? Então, isso é um ponto que a gente tem que estar muito vigilante. Não é verdade? Quando a gente não fica vigilante, né, a gente sofre, né? Muitas vezes a gente passa pela dor para valorizar o amor. Não é assim? Muitas vezes a gente passa pela dor para valorizar o amor. Muitas vezes precisamos da sombra para valorizar a luz. Então é uma reflexão para todos nós. Pedro teve que passar por isso. Talvez essa dor que ele sentiu quando ele viu Cristo sendo crucificado, não é verdade? Passou por tudo aquilo, porque ele era amigo de Jesus. Ele sentiu uma dor muito grande. E essa dor, às vezes, se valoriza mais ainda o amor. Aí ele começou realmente a sentir o amor pelo Cristo. Ele começou a valorizar mais. Ele começou a dar mais valor, a seguir, a buscar. É tanto que ele conseguiu dar continuidade ao Evangelho de Jesus. A luta pelo que Jesus tinha deixado. Quando você vai ler lá Paulo e Estevão, você vai ver muito quanto Pedro foi importante na casa do caminho, recebendo aquelas pessoas,
com os ensinamentos que o Cristo tinha deixado. Então, passando por tudo aquilo e fazendo com que o cristianismo continuasse, né, a existir. Então, veja que muitas vezes a gente passa pela essa dor, mas é uma dor de aprendizado, uma dor de melhora. Precisamos disso. Pedro negou o mestre, é verdade. Mas teve um fator positivo nisso, né? É isso que a gente acontece. Muitas vezes a gente nega o Cristo também. Nega. Muitas vezes a gente nega o Cristo, né? Por essa invigilância da gente. E uma coisa também que a gente tem que colocar, que o fracasso, desse fracasso a gente pode sair mais forte. Né? A gente pode crescer com esse fracasso. Foi o caso de Pedro. Pedro cresceu com esse fracasso. Não é verdade? Então é isso, né? Ele fala aqui, ó. Útil nesse particular é o exame da sua vigilância. A gente precisa ser vigilante. Não é? A gente precisa ser vigilante. Aí ele diz, o fracasso do amoroso pescador reside aí dentro da desatenção para com as advertências recebidas. Muitas vezes nós recebemos advertências, né? A gente recebe muita advertência, muitas vezes pelo livro que a gente lê, nos alertando de alguma coisa. A gente recebe advertência numa palestra, muitas vezes que a gente assiste aí no centro. A gente tem advertência, né? Por pessoas que têm mais conhecimento do que a gente e nos alerta de algumas coisas, mas a gente fica desatento. Jesus dizia a Pedro, se a gente for no Evangelho, que ia acontecer, né? Que ia para Jerusalém, ia ser crucificado e tal, depois ressuscitaria no terceiro dia. E ele, não, que é isso, mestre, jamais acontecer isso. Aí Jesus faz uma advertência para ele, Pedro, nesse momento a tua inspiração não é boa, né? Advertindo ele. Mas ele achava que isso não ia acontecer, né? E muitas vezes nós somos advertidos, como eu já falei, e a gente continua desatento. Então, meus irmãos, que nós possamos prestar atenção às advertências que acontecem na nossa vida, nos alertando, nos vem aquela inspiração dizendo algumas coisas para que a gente tenha cuidado, peça aí vigilância, para a gente ser mais vigilante, para a gente orar e vigiar mais, né? Então é isso que a gente precisa buscar, né, nessa caminhada aí. E o texto continua dizendo assim, grande número de discípulos modernos participa das mesmas negações. Olha que coisa interessante. Hoje ainda, nós, discípulos do Cristo, continuamos negando Cristo. Mas como, Fernanda? A gente continua negando Cristo. A gente continua negando Cristo de alguma forma. A gente continua negando Cristo quando a gente deixa de ajudar aquele que precisa. Não é, meus irmãos? Às vezes a gente está vendo ali que a pessoa precisa e a gente vira o rosto para o lado e faz de conta que não está vendo. Não é assim que funciona. Estou falando por mim, né? Muitas vezes acontece na nossa vida isso. Negamos o Cristo quando as pessoas que estão mais próximas da gente, a gente fecha os olhos. Ali, às vezes, dentro da própria nossa casa, nos próprios familiares nossos. Não é verdade? Por ser impaciente, por ser orgulhoso demais, por sermos vaidosos demais, negamos o Cristo, sermos egoístas. No momento que não perdoamos o nosso irmão,
no momento que guardamos mágoa em nosso coração. Muitas vezes queremos que as nossas ideias sejam preponderantes em algum lugar, não aceitamos que alguém diga que a nossa ideia não é boa. Então temos que ter muito cuidado isso. Então muitas vezes negamos o Cristo nessas pequenas coisas, nessas pequenas sutilezas que nós falamos aqui. Precisamos sempre ter esse conhecimento do Evangelho. E precisamos, mais do que tudo, meus irmãos, é identificar a nossa fraqueza espiritual. Precisamos entender que temos dificuldade ainda, que somos doentes, que precisamos da ajuda, que precisamos ser vigilantes, que precisamos orar muito. No momento das advertências, prestar atenção no que nos adverte. Para que precisamos ter mais cuidados com os nossos pensamentos. Sabemos o quanto a influência nesse planeta é muito grande. É muita influência nesse planeta. Estamos num planeta que existe ainda espíritos que ficam aí atento às nossas dificuldades, que fica só esperando um momento da nossa falha para que eles possam interferir nisso. E mais ainda, meus irmãos, a gente tem cuidado, porque por mais que a gente se esforce, que nós oramos, que vigiamos, mas ele vai ainda procurar um momento, criar uma situação para que aconteça alguma coisa de nossos erros e das nossas invigilância. Então é muito forte isso. Então a gente precisa estar atento, não perder nenhuma oportunidade, né? Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Aí ele coloca aqui o que está lá no início, que ele diz assim: informa o Evangelho que naquela hora de trabalho supremo, Simão Pedro seguiu o mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote, entre os criados para ver o fim. Então a gente percebe que ficar de longe. Se nós pensarmos hoje, será que eu estou longe ou perto do Cristo? Será que eu estou vendo de longe o Mestre? Será que eu não quero ficar perto do Mestre por uma questão que ainda não está preparado, né? Ou seja, de não querer deixar algumas coisas que eu faço na minha vida? Eu quero ficar de longe. Eu vou um dia sim, outro não, né? Não me comprometo muito com a causa para evitar que outras coisas da minha vida, né, eu possa fazer, né? Então é esse cuidado, né, que a gente tem que ter, né? A gente tem que ter muito cuidado. Aí tem aquela passagem do Evangelho, né? Você não pode amar dois deuses, né? Amar a Deus e a Mamon, né? Fica complicado. Ou você segue ou não segue, né? Aí muitas vezes a gente está longe do Cristo. Foi o caso de Pedro, fica lá do longe, olha, observando. No pátio do sumo sacerdote, ali o sumo sacerdote era o lugar onde tinha os interesses, né? Ali de servir, né? Então aquele era o lugar. E ele ali, sentado entre os criados, para ver o fim. Ele queria ver o que é que ia dar. Ele não acreditava naquilo. Então a gente precisa acreditar. E a gente precisa estar perto do Mestre. Cada dia mais a gente precisa estar
perto do mestre, a gente não pode estar longe. Quando a gente fica longe, percebe quando a gente se afasta um pouco da doutrina, a gente entra em alguns processos que não são bons. A gente fica em dificuldade. É porque a gente se afasta do Cristo. A gente se afasta do mestre. E quando a gente se afasta do mestre, a gente fica fragilizado. É a passagem lá que eu vou dizer de novo, eu falei, eu acho que deu outra vez, mas a gente sempre vê na nossa mente, é que ele é a videira e nós somos os ramos. E quando a gente se afasta, se quebra, o ramo seca. Não é assim? É. Quando a gente se afasta, aí eu quero estar longe, vendo Cristo bem longe, que eu não quero me comprometer, que eu vou ali de vez em quando. Então ele vem trazer uma reflexão para a gente, porque a gente, até ele bota entre aspas aqui, ó, de longe. Né? Mas ele continua mais ainda. Emmanuel, ele vem para que a gente abra a nossa mente para fazer essa reflexão. Ele é duro, eu sempre digo isso, mas é bom demais, né? Ele continua dizendo, a leitura cuidadosa do texto, ele fala, o que a gente está vendo aqui no texto, a leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e conhecimento que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas inspirações e esperanças por acompanhar o Cristo à distância. Olha aí, ele fala ali, né, que foi uma passagem de Pedro, mas aqui ele vem reforçar o que nós falamos anteriormente. Eu me adiantei um pouco, mas ele diz que acompanhar à distância. Aí ele diz aqui, ó, receoso de perder gratificações imediatistas. Eu fico de longe, porque eu posso fazer outras coisas, gratificações imediatistas. Eu vou de vez em quando, eu fico de longe, eu sou um espírita mais ou menos. Tem coisas que eu ainda não estou preparado, eu acho que eu não quero abandonar. Não é assim? Tem coisas que nós ficamos à distância para não abandonar. As gratificações imediatistas, as coisas do mundo, né? Ah, eu gosto disso ainda, eu gosto disso, aquilo, daquilo outro. E eu não quero deixar isso, porque isso eu acho bom, né? Aí se afasta, vai de vez em quando, fica à distância. Aí ele continua aqui. Quando são chamados a testemunhos importantes, demora-se nas vizinhanças da arena, de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame. Eita! Aí Emmanuel aqui vai mais forte ainda, né? Ele diz que ele fica nas vizinhanças da arena, quer dizer, ele fica na vizinhança, ele não adentra, ele não entra na arena da luta. Ele não entra na luta do evangelho, ele não quer entrar naquela luta, ele fica nas vizinhanças, ele não entra. Ele diz aqui, vizinhanças da arena, eles ficam de longe na vizinhança, mas não entra na arena da luta do evangelho, de falar de Jesus, de seguir os caminhos dele. Ele fica de fora nas vizinhanças das lutas redentoras. Nós temos que entrar na luta do Cristo. Nós somos servos, aprendizes do Cristo e temos que estar na luta, ajudando, colaborando, participando, entrar na arena. Não é para ficar na vizinhança, não. Emmanuel vem mostrar a gente aqui, não fique na vizinhança, não. Entre na luta. E não fique botando binóculos. Olha, ele ainda é bem engraçado aqui. Ele diz que ficar botando, assestando binóculos
de exame, ou seja, olhando de longe, tem que botar um binóculo para olhar as coisas que estão acontecendo no Evangelho do Cristo. Fica de longe. Quem precisa colocar um binóculo? Aí diz, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Ou seja, coloca um binóculo para ver o que os outros estão fazendo. O que é que os outros estão fazendo? O que é que dentro da instituição estão fazendo? E tem outros que ficam de longe, olhando o que os outros estão fazendo. Mas ele não vai fazer, ele fica de longe olhando, porque ele não quer se comprometer com o Evangelho do Cristo. Ele não quer se comprometer com o trabalho. Aí fica olhando os outros fazer as coisas. Aí a situação dele vai ser uma situação difícil. Nós vamos ver aqui no final o que emana no diz. Eu acho que é até um pouco forte. Mas é para a gente refletir. Os livros são advertência. Esse capítulo é uma advertência para todos nós. Nós somos advertidos todos os dias na nossa vida para que possamos mudar. A oportunidade é essa que nós estamos tendo agora. Essa encarnação é sua, individualmente, não é de ninguém. Então, só você que pode mudar isso. Só você que pode aproveitar essa oportunidade de estar vivendo isso, de fazer mudanças na sua vida, escolhas importantes para a sua vida. Não fique de longe, meu irmão, de binóculo, como ele coloca aqui. É até engraçado isso. Fazendo exame das coisas que estão acontecendo. Participe e faça acontecer. Né? Aí ele diz no final, meus irmãos, do texto, ele diz assim: todos os aprendizes nessas condições, preste atenção, meus irmãos, todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. É forte, é muito forte. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Ou seja, você está tendo oportunidade e você está deixando essa oportunidade passar. E você está deixando essa oportunidade passar. Desculpa, meus irmãos. E vocês estão deixando passar essa oportunidade. Não é verdade? Então, é preciso que nós aproveitamos essa oportunidade. Que não fique de longe vendo. É aquela história que você está construindo sua casa num monte de areia. Consequentemente, essa casa vai desabar. Você precisa construir sua casa em solo forte, preparado, com a base boa. E a base boa é o Evangelho de Jesus, é seguir o caminho, é a doutrina dos Espíritos que nos alerta, que veio nos alertar, que veio facilitar o entendimento dos ensinamentos do Mestre, que possamos dessa forma aprender com os ensinamentos e com a história do fracasso de Pedro, que na verdade ele se transformou. E que nós possamos, meus irmãos, nos transformar com os nossos fracassos e aprender para que possamos ser fortes. E quando chegar o dia, né, da porta estreita, nós estamos lá mais preparados para enfrentar, né, nosso mundo espiritual. Então, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo nos ilumine sempre. Obrigado, Jesus, obrigado por esta oportunidade de estar aqui, de poder falar alguma coisa do teu evangelho, dos teus ensinamentos, dessa doutrina maravilhosa dos Espíritos, que vem nos fortificar. Não fique longe, meu irmão, fique perto de Jesus.
Aproveite essa oportunidade. Nos abençoa, nos guia, nos ilumina. Fabiano de Cristo, obrigado por esta oportunidade, nos iluminando, nos abençoando, abençoando o centro que nos inspira, que nos guia. Obrigado, Espírito de Luz, por tudo. Que a paz e o amor de Cristo esteja no coração de todos nós, hoje, agora e sempre, meus irmãos. Muita paz e muita luz para todos.